O programa Jesus, Fonte de Vida. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais um podcast e esse podcast a gente vai para uma trajetória na casa de Deus. E vocês já se inscrevam aí no canal, ative o sininho e mande notificações, porque vocês vão conferir vários podcasts que estaremos sempre colocando no canal. Então agora nós vamos conhecer a nossa convidada de hoje e para nós já é uma alegria e um prazer, uma satisfação estar com nossa irmã Maria de Jesus. Ela que já foi dirigente das crianças, do Harmonia Celeste, enfim, já tem vários trabalhos, já cooperou no PROAT e hoje ela está aqui conosco para conversar um pouquinho. Paz do Senhor, irmã Maria. Amém, presbítero Márcio. Quem é Maria de Jesus? Uma serva do Senhor. Vamos lembrar um pouquinho a família. Quantos irmãos? Na verdade, minha mãe teve 16 filhos, né? 16. Isso, mas só foram criados 9, né? Porque alguns morreram na infância e agora somos 7. No caso, você é a mais nova? Como é que está na escala dos filhos? Sim, eu sou a mais nova das mulheres, né? Mas, na verdade, eu tenho um irmão mais novo do que eu. Yeah. Isso. Pronto. No caso, como é que o evangelho entrou na casa de vocês? Foi assim, foi um momento muito, eu digo, especial, né? Porque o pai do presbítero Antônio Gomes, ele morava, né, naquelas proximidades, ali onde minha mãe morava, ali na rua do Dispensário, eu acho que é Montenegro, né? Rua Francisco Montenegro ali. E eles saíam pregando, né? E chegou até a casa dos meus pais. E ali eu tinha só 3 anos de idade quando aceitei Jesus. Então, quando ele fez o convite, né, ele leu uma passagem lá da Bíblia e eu estava assim, só com a roupinha de casa mesmo e fui para o braço da minha mãe e quando ele disse assim, quem quer Jesus? Aí eu fui a primeira a levantar a mão. Eita. Então ali foi meu pai, minha mãe, eu e alguns irmãos que estavam em casa. Como era o nome do teu pai? Seu Manuel, mas o povo conhecia ele, Manuel do Mamão, por conta que ele comprava frutas, né? E revendia. Então, muita gente deve estar, nesse momento, relembrando, né? Sim, sim, com Mas, certeza. como foram os primeiros dias da família de vocês com Jesus? Foi muito bom. Eu não tenho muita lembrança, assim, dos primeiros anos, né? Porque, assim, eu era muito criança, 3 anos de idade. Eu não recordo muito, mas eu lembro que, assim, eu era uma criança assídua, né? Porque aos 8 anos de idade, Jesus me batizou no Espírito Santo na oração da mocidade. Eita, Foi, como é que foi? foi muito lindo. Minha irmã e meu irmão Marcelo, a gente foi para a oração da mocidade e minha mãe não foi nesse dia, só fomos nós. E chegando lá, era irmão Herculano, presbítero Herculano, dirigente da mocidade, ali onde era o Emerlinda Corrêa hoje, né? Era ali a Assembleia de Deus. E era uma igreja pequenininha, mas bem aconchegante, né? E ele era o dirigente da mocidade. E ali ele disse, vamos orar para Jesus batizar no Espírito Santo, né? A E eu igreja, sentia só te interrompendo, para quem lembrar desse período, era conhecida a igreja do Maracujá. a Rua do Maracujá, isso. Então, ali na oração, aí Jesus me batizou no Espírito Santo, eu tinha 8 anos.
E foi um revestimento de poder. Eu lembro que, assim, foi um momento único, né? Que eu terminou o culto, fui para casa e não parava de falar em línguas estranhas. E meus irmãos muito maravilhados assim com aquilo, né? E começou a buscar também. No caso, foi a primeira da família. Foi a primeira da família. Minha mãe, quando veio ser batizada no Espírito Santo, já estava bem de idade e foi mais dormindo. Ela acordou falando em línguas estranhas. Eita coisa boa. Foi muito lindo, para a glória de Deus. Para quem não lembra, diz quem é a tua mãe para os que estão nos assistindo. A irmã Rita, ela era muito conhecida assim, né? Porque ela era uma pessoa de oração, uma mulher de oração. Ela dirigia o círculo de oração infantil lá, né, na Rua do Maracujá, como era conhecido. Então, o ciclo de oração infantil era pela manhã. Irmã Nita Bispo era dirigente, a minha mãe era vice, e eu, com 12 anos, assumi a secretaria e ensaiava com as crianças. Eita. Lá, era bênção. E é muito bom trabalhar com crianças. Muito bem, então a gente vai ouvir um clipe musical e daqui a pouco a gente volta, começando a trajetória de Maria de Jesus. Amém. Deus está vendo o teu sofrimento e não vai deixar o teu barco afundar. Segue avante e adorando, pois Ele vai mostrar que nessa guerra está. Lembra de Daniel, ele era fiel até dentro da cova, não parou de adorar. Lembra de Paulo e Silas, mesmo acorrentados, não pararam de adorar. Enquanto tu vai adorando, Deus começa a trabalhar. Enquanto você canta, eu cuido, eu zelo, eu chego e acalmo a tempestade que te agita. Enquanto você canta, eu curo, eu entro na causa e faço um milagre em sua vida. E tem livramento, acalma, aquieta, descansa, confia, tem resposta pra sua vida. Enquanto isso segue adorando, fica tranquilo que eu estou cuidando de tudo. Lembra de Daniel, ele era fiel até dentro da cova, não parou de adorar.
apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Muito bem, estamos de volta e agora nossa irmã Maria de Jesus vai comentar para a gente como foi a igreja chamada a Igreja do Maracujá, que é onde hoje está situada a Escola Emelinda Correia. Era muita bênção, né? E assim, a gente via assim, muitos milagres serem operados através assim, das crianças. Não era nem assim dos irmãos mais, né? Mas as crianças, os pais das crianças que aceitavam a Jesus através das crianças, né? E o maior milagre do ser humano é a salvação. Então, crianças que eram curadas, família das crianças que ia para agradecer. Irmão Wallace, que hoje é o evangelista, está em outra cidade, ele sempre estava por lá, né, com a gente, como responsável da congregação, e ele era uma bênção. E tinha domingo de Jesus batizar 5, 6 crianças, domingo à noite. Parecia que eles estavam num ciclo de oração infantil. Então, aquilo era muito gratificante, era muito trabalhoso, porque era muita criança. Era 80 e poucas crianças. Meu Deus. Era, mas assim, aí tinha minha mãe, né? Na verdade, como eu só era secretária do ciclo de oração infantil, a dirigente do conjunto infantil, ela precisou se ausentar, porque ela é quem tomava conta no domingo à noite. Mas por motivo assim, da saúde dela, ela precisou ir para Recife, para a casa de familiares, e o irmão Herculano, que hoje é presbítero, ele me pediu para ficar com o conjunto infantil também. Aí minha mãe, ela era de pegar no peso assim comigo, em todas as áreas assim da minha vida. E ela disse, vamos, a gente vai. E a gente ficou ali, tinha criança da minha idade, porque eu tinha 12 anos, ia fazer 13 anos,
E tinha criança de 11, 12 anos, mas assim, era muito bom. Pense numa época boa de trabalhar, né, com as crianças, diferente de hoje. Mas assim, o Senhor nos ajudou de uma maneira que a gente via Deus operar, curar a criança. Numa semana chegava o pedido de oração, na outra semana já chegava a resposta de agradecimento e era muito, muito gratificante. Muito bem. E vamos falar um pouquinho da tua mãe. O que poderia ser dito sobre Irmã Rita? Qual o legado que ela deixou para você? A minha mãe, ela era uma mulher de Deus. Ela gostava muito de orar. Esse foi o legado que ela deixou para a minha vida. E foram dois, na verdade. Uma mulher de oração e também muito paciente. Eu não sei se eu já nasci com a natureza assim, né, calma, ou se realmente eu aprendi com ela, o jeito dela, né? Então, ela era de uma paciência que eu dizia assim, meu Deus, será que quando eu ficar assim da idade dela eu vou ter essa mesma paciência? E hoje eu vejo que o legado dela valeu muito a pena para mim, porque o homem é formado pela paciência, né? E a paciência é um fruto do Espírito Santo. E Deus tem feito isso na minha vida. Glória a Deus. Muito bem. Então, o tempo vai passando, a igreja Maracujá vai se desenvolvendo. Existia muitas... os trabalhos eram muito avivados, né? Sim, muito. Bastante. Como eram os cultos na casa dos irmãos naquela época? Inclusive, quando eu mudei da Rua do Dispensário para a Nova Descoberta, começou a ter culto, né? Lá na minha casa, na casa dos meus pais. E eu mudei para lá. E quando começou o culto, era na terça-feira à noite. Eu lembro tanto que aqueles irmãos, eu acredito que não tem mais nenhum assim no nosso meio. Eu acredito que já estão praticamente todos com o Senhor. Porque eu era adolescente ainda, né? Aí aprendi a tocar violão de ouvido. Eu não fiz assim o curso, mas eu tinha muito desejo. Então, o maestro do musical, ele convidou alguns irmãos que queriam aprender a tocar violão na casa dele. Era irmão Manuel de Freitas. Então, manhã comprou um violão para mim. Aí, nos dias de aula, a gente ia. E aí, eu e meu sobrinho, Manassés, que hoje está em São Paulo. Então, eu me dediquei mesmo e aprendi bem rapidinho, porque eu queria contribuir lá no culto, né? Da casa dos meus pais. Então, era bênção. Eu ensaiava os 3 hinos da harpa, né? A abertura do culto. E ali, quando os irmãos diziam, irmão, peça aí um hino, eu já pedi aqueles que eu ensaiei para tocar. E era bênção. Aí, até um certo tempo, eu ainda tocava aí o violão, mas agora... Vamos lembrar, vamos ver se a memória anda boa. Quem era o pastor da época? O pastor da época era o pastor... Deixa-me ver. Teve o pastor José de Santana. Foi quando eu me batizei nas águas. Eu tinha 11 anos. Eita, 11 anos. Para Para aquela época... porque assim, eu era bem crescida, né? Eu tinha 11 anos, mas assim, eu era bem crescida. Aí a esposa dele, a irmã Jason, assim, por conta de ser pouca congregação, né? Eles iam muito lá. Tinha matriz, mas eles iam muito lá. Então, ela foi a minha testemunha para me batizar nas águas. Até porque assim, né, Maria? Sempre fosse uma pessoa constante. Ativa na obra do Senhor. E até hoje eu não deixei de ser. Não sou como antes, né? Porque, assim, a gente vai tendo outros compromissos. Mas, quando foi tão lindo, no dia da ceia que eu fui dar a profissão de fé, fazer a profissão de fé, e que eu vi a mão dela levantada
né? Porque naquela época tinha que ter pessoas para, né, As confirmar as testemunhas, para confirmar o batismo. E ela foi a primeira pessoa a levantar a mão. E eu olhei e fiquei muito feliz com aquilo, a esposa do pastor, né? Então, depois, eles saíram daqui e quem veio foi o pastor Salustiano, o pai de Gesimiel, presbítero, né? E Gesimiel. deixa eu pegar um gancho. Daqui a uns dias, vocês não podem perder. Eu já conversei com o presbítero Gesimiel. Ele vai estar no podcast também em breve, contando muita história. Ele disse que lembra de muita coisa. Pronto. Inclusive, ele dirigia muitas vezes o culto lá na casa dos meus pais. Ele e outros irmãos, né? Do ministério, que era diácono, auxiliar. Então, era muita bênção. E quase toda terça-feira se convertia pessoas para Jesus. Isso com chuva ou sem chuva, os irmãos estavam lá no culto, né? E a gente ia também, frequentava outros cultos, né? A gente tinha o irmão Antônio Constantino, que tinha a caminhonete, e enchia de jovem aquela caminhonete, e a gente ia cantando, voltava cantando, cantava no culto, e era uma animação, era aquela bênção. Era muito bom. Que época boa. Dá muita saudade. E outra, Maria tem a voz, viu? É bom a gente testar uma palhinha. Tem algum hino daquele que se lembra? Sim, o primeiro hino que eu aprendi a tocar, eu lembro até o tom foi lá menor. É aquele Espírito Santo de Leni Silva, né? Espírito Santo, eu te amo, enfim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera aqui. Meu Deus, muito lindo. Você está aqui no programa, a gente vai dar uma paradinha, mas daqui a pouco que a gente volta. Amém. Apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
ar o programa Jesus, Fonte de Vida. Te amo, mas que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Te amo, mas que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado desprezou. Eu te amo, mas que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Te amo, mas que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mas que um cego possa ver
Muito bem, estamos de volta, contando a trajetória de Maria de Jesus. Aos 14 anos, na flor da idade, tendo tempo para ir para a casa do Senhor. Como eram os jovens daquele tempo, Maria? Os jovens daquela época eram muito destemidos, né? A evangelização, quando saía, era muito difícil você ver uma pessoa assim, idosa. Minha mãe quem gostava muito de ir porque ela sempre me acompanhava, né? Então, eram bastante jovens, adolescentes, e saía mesmo para evangelizar. Eu lembro que eu fazia parte da escola dominical e, de repente, eu recebi um convite para participar da escola dominical na Coab, para ajudar lá, né? E lá não tinha conjunto infantil. E Jetro, que ele é auxiliar, né, Jetro? Isso, irmão Jetro, uma bênção. Ele era dirigente da escola lá. E quando eu comecei a frequentar, olha que eu saía da Nova Descoberta, aí na G Veículos, né? Para ir para Coab. A pé? A pé, sim. A gente ia para o Texaco a pé, para o ciclo de oração. E quando cheguei lá algumas vezes na escola, comecei... o meu público sempre foi assim, mais infantil, criança, né? E eu sempre gostei de trabalhar. E, na verdade, ele falou assim, vamos ver um grupo aí de criança para começar a cantar, né? E ali a gente inaugurou um conjunto infantil com 95 crianças. A igreja apertadinha, mas quanto mais tinha ensaio, mais chegava criança. E antes do pastor, que é o pai de Gesimiel, era o pastor, aliás, depois do pastor, o pai de Gesimiel, foi o pastor Dário. Ele e irmã Ivanilda. Quando ele chegou para cá, que foi o pai de Gesimiel adoeceu, né? Então, ele não saiu, ele ficou. E o pastor Dário veio para tomar conta, né, do campo. Então, ele falou, Jetro falou com ele, e a gente inaugurou esse conjunto infantil lá. E teve uma EBF de férias, né? E aí as crianças tinham que ir tudo para a matriz. Aí alugava ônibus, e era aquela... E a gente foi. Na época, eu pedi para as meninas do bairro Santo Antônio, que no caso era na Rua do Maracujá, acompanhar as crianças de lá, e eu acompanhei as crianças lá da Coab. Porque, por misericórdia de Deus, foi eu, irmã Alzira e Léa, né, que inauguramos, né, o conjunto infantil de lá. Inclusive, quando fez 30 anos, a gente foi para lá, para a festividade. E a gente fez uma apresentação lá na matriz, falando sobre o filho pródigo. Foi muito linda essa apresentação. Aí foi quando o pastor Dário veio realmente me conhecer. Ele disse que pensava que era uma moçona, assim, com a idade, né? Mas eu tinha o quê? Meus 15 a 16 anos. Um adolescente. Um adolescente. Mas, assim, quando a gente se disponibiliza, aí Deus vai e capacita. Porque a gente não sabe de nada, né? Tudo vem dele. E foi bênção. Aí foi quando eu tive que ficar intercalando com o conjunto infantil lá da Coab e o da Rua do Maracujá. Domingo, sim, eu estava, domingo, o outro estava lá. E era tudo de pé, porque não tinha outro meio, né? E o Senhor, Ele nos honrou, Ele nos ajudou. E isso é uma trajetória de um orgulho santo, de ter feito, de ter contribuído, né, para o reino de Deus. Verdade. E nesse período do pastor Dário, chegasse a ter contatos com ele? Sim, sim. Vários contatos com ele, com a irmã Ivanilda. Inclusive, quando a gente
já estava com o grupo de adolescentes, que era só meninas, né? A gente teve um estudo com ela, convidamos eles e ela veio, né, para dar um estudo no horário da manhã e teve um intervalo do almoço e à tarde. Foi muito proveitoso o estudo. Como era Carpina nesse tempo? A igreja, assim. Fala da igreja, né? Era assim, ele, o pastor Dário, eu aprendi muito com ele. Ele não era muito assim de falar, ele, né, ele observava muito, sabe, as pessoas e teve um momento que ele fez só para os jovens, né, que foi tão lindo. E eu lembro da recepção que foi ali na casa de Antônio da Goma, porque era uma casa bem espaçosa. E na época, João, o irmão de Jetro, O João irmão João, Francisco. é isso. Ele que organizou junto, né, ao pastor Dário. E foi muito lindo aquele encontro ali de jovens, sabe? Ele era bem assim, atencioso. Tipo o pastor Simas também, né? Gostava muito de eventos com os jovens. E era muito bom. Foi uma época também muito boa. Minha mãe Ivanilda era muito assim na dela, mas era uma mãe. Bem, chegando aos 14, passando 15, 16, 17, É. período onde começa todo mundo começa, não sei se naquela época tinha, mas assim já começa a pensar em observar os jovens. Como é que começa Maria a vir um período para o namoro? Para mim, eu não tinha assim muita. Eu não tinha muito interesse em namorar cedo, porque eu sempre tinha assim no meu coração. O crente, a jovem crente, o jovem crente, ele namora para casar. O namoro é assim, é para se conhecer, né? Eu não tinha muito interesse porque eu queria primeiro me estabilizar assim na vida financeiramente. Eu queria ter feito, mas era muito difícil naquela época. Uma pessoa humilde, né? Porque meus pais eram muito humildes. E, assim, chegar a fazer uma faculdade, entendeu? Mas, assim, o pouco que eu pude estudar, que foi tudo pelo Estado, né, o governo do Estado, eu me dediquei o máximo. Eu cheguei a fazer uma redação, lembro que a professora Marta, ela chegou para mim e disse, olha, você tem tudo para escrever um livro. Ela era minha professora de português. E eu fiz uma redação e depois fizeram ali no dispensário tipo um concurso de redação. E eu tirei em primeiro lugar. Foi, de redação. E ganhei até um LP na época, né? Que se usava bastante. Mas como era um LP assim, com músicas mudanas, né? Aí eu não quis, na verdade, ficar com o brinde, né? Com o prêmio. Mas também a redação em si, o conteúdo e a caligrafia. E ali eu fiquei assim muito feliz também, porque é muito bom você se esforçar e ver os frutos, né? Eu fiquei feliz. E ali a diretora, ela perguntou para mim, junto com a professora Martinha, que ainda mora lá na Rua do Dispensário, se eu não tinha interesse, porque elas iriam me ajudar. Aí eu contei para elas a situação, tudo, e ficou. Mas assim, quando Deus traça, né? Aí os caminhos têm que ser os deles, né? O dele, não o nosso. E eu estou só contando a história, não cheguei a escrever o livro. Aí eu vou pegar um gancho antes dela começar sobre namoro. Não tem desejo de escrever hoje?
Outro dia, Josi, a gente conversa muito, o Josi que Dirigente da campanha de Santo sim, Antônio sim, 1. uma bênção, Josi. Ela estava conversando comigo, né? Porque ela acha linda a minha trajetória. A gente sempre conversa. Aí ela disse, "Ô, Maria, tu não tens interesse assim?" Aí, como ela é jornalista, né? Aí eu digo, quem sabe um dia, né? Deus proverá. Assunto tem. Muito bem. E como é que foi a chegada do namoro, do noivado? Como é que aconteceu? Na verdade, Demorou muito depois dos 16, 17 em diante? não demorou muito. Eu já ia completar 19 anos, mais ou menos, quando eu conheci Júnior, né? É, eu conheci ele através da minha irmã, que hoje mora em São Paulo. Ela veio e ficou morando na rua da casa dele. E eu passei para ir para a casa dela, que eu era louca pelos meus sobrinhos. É. Então, eu passei para ir e ele estava na frente de casa. Aí ele disse para a mãe dele que iria se casar comigo. Eita. Olhou para mim e disse que Sem eu nunca nem, ter conversado, sem não nada. conhecia, nem ela, que era evangélica, eu não conhecia. Aí eu fui para a casa da minha irmã para brincar com meus sobrinhos, porque assim, eu sempre fui uma mulher menina. Eu sempre gostei e principalmente quando se fala assim, das minhas netas, para brincar, eu brinco mesmo, sento no chão, a gente brinca de bolinha de gude, brinca do que, entendeu? Perguntas bíblicas. E assim a gente, é muito bom. A gente tem um pouquinho de criança, né? Dentro de nós, cada um. Então, aí eu passei, fui para lá, para a casa da minha irmã, e a gente começou a brincar e meu sobrinho já era um adolescente. Por quê? A diferença de idade são 3 anos dele para mim. Porque ele é meu sobrinho, meu primeiro sobrinho, né? Então, ele já era um adolescente, ele tocava violão, foi quando a gente aprendeu juntos. E o outro também estava aprendendo, Misael, era Manassés e Misael. E a gente começava a tocar, cantar, louvar a Deus ali, e depois ia brincar nos balanços, aquela coisa mesmo. E, de repente, Júnior fez amizade com os meus sobrinhos. E eu não sabia, porque eu só ia lá de vez em quando. Aí, de outra vez, eles foram lá para casa, tudinho. Eles gostavam de me abraçar, de me cheirar. Aí, eles sentiam o amor, né? Que eu sentia por eles, né? E ainda hoje eu vou mandar esse podcast para eles assistirem. Então, aí a gente marcou para ir. E quando, dessa outra vez que eu fui, aí ele chegou por lá, Júnior, lá na casa, né, da minha irmã. Já tinha amizade lá com o pessoal. Aí ele escutou a gente cantar, tudo, tocar violão, e ele estava afastado. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor, ele não sabia, mas também não dei a mínima, porque eu não tinha aquele interesse de namorar naquela época. Eu queria, assim, uma coisa para a minha vida, uma estabilidade. Agora, lembrando que naquela época não se tinha a cabeça que se tem hoje, Sim. desses pensamentos. Isso aí veio de ti mesmo ou dos teus pais? Essa visão de independência, de chegar a ter o seu próprio caminho. Eu acredito que eu já nasci com isso, porque com 10 anos eu comecei a trabalhar com o meu pai. Né? Na sexta-feira eu não ia para a escola, porque eu ia com ele para Recife, para ir mais de trem. Não tinha o trem na época, saía de 3 horas da manhã, pronto, da madrugada, né? A gente ia no trem e voltava de ônibus, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo com ele, na verdade, a negociar. Até hoje eu sou vendedora, né? Então, eu aprendi muito com ele. Ele era analfabeto,
Mas nunca chegou o dia assim de dizer assim, em casa não tem nada para comer. Graças a Deus. Sempre cuidou de vocês. Sempre. Sempre assim, barriga cheia, como se fala, né? Então, ele era muito responsável. Meu pai era um homem muito responsável. Eu nunca, assim, vi ele dizer nem que minha mãe era feia. Era uma união muito bonita. Viveram quanto tempo de casado, Maria? Nossa, ele morreu com 67 anos. Eu acredito que quase, acho que 50 e poucos anos. Foi. Então, eu achava muito bonita a união deles dois, né? E queria aquilo para a minha vida, claro, né? Porque a gente copia o que é bom do ser humano, né? Quando ele tem uma direção, a tendência do ser humano em si é copiar o que é ruim. Mas, quando ele tem a direção de Deus, aí já diferencia, né? Então... eu olhava assim, na igreja tinha muitos rapazes, né? Mas assim, na maioria das vezes, já tem fulaninha que gosta de cicrano, aquela coisa, né? E eu tinha um medo de... Agora um segredo para nós. Não tinha nenhum assim que tu olhava assim e dizia, se eu um dia casar, seria com ele? Sim, tinha, mas justamente o meu medo era esse, de causar assim, problema, porque assim, eu tinha muitas amizades na igreja, não de estar assim na casa delas, mas assim, aquelas amizades da gente sair para louvar, para culto, né? Então tinha medo de perder essa amizade aí. Porque sempre que eu olhava para algum rapaz, aí sempre tinha alguém que gostava dele já. Muito bem. Olha, tá muito boa a conversa, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não vou temer, pois creio em ti, nem duvidar, pois eu já vi em ti está a minha força todos os dias, Senhor. Minha esperança está em ti, a tua graça sustenta-me, em ti está a minha força todos os dias. Através das águas, através do fogo, vem mostrar o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, traz vida ao perdido, vem mostrar o teu poder, revela o teu poder. Creio em ti, Senhor. Com teu amor, vem me encher. Todos verão o teu poder. Espírito vem sobre nós todos os dias, Senhor. Grandioso, maior que o meu pensar, tu nunca falharás, nada te impedirá, teu nome vencerá, tudo é possível em ti. Deus de promessas, maior que o meu pensar.
creio em ti. Creio em ti. Eu creio em ti. Apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Muito bem, estamos de volta. Trajetória com a irmã Maria de Jesus. E a gente paramos naquele momento de conhecer o Júnior. E ele começou a visitar os seus sobrinhos. E daí ele era desviado, afastado da igreja. E como é que aconteceu depois disso? Aí depois disso, ele se voltou para Jesus. E a gente começou a conversar, ele ia lá para a escola. Quando terminava a escola, me acompanhando com as colegas da escola, algumas irmãs assim da igreja. E, de repente, a gente começou a namorar. Nesse tempo ainda era Maracujá ainda? Sim. Era lá. Continuava com as crianças, como dirigente das crianças lá. Vocês que não conhecem aquele período, não existia ainda igrejas em Três Marias, não existia a Santo Antônio, que é conhecida Manuel Pereira ainda. Isso tudinho, Carpina ainda não tinha tantas congregações como as de hoje. Isso, não tinha. Nesse período tinha Florestinha? Não tinha. Eu lembro que só tinha Matriz, a de lá do Maracujá, e parece que uma no Bairro Novo. E a da Coab. Então... Só lembro dessas, não lembro das demais. Muito bem, então
Aí vocês começam a namorar e daí em diante, como é a nova fase Maria de Jesus agora na igreja? Porque agora todo mundo vê Maria de Jesus com o namorado, vem a questão, as preparações. Não mudou muito assim na minha vida espiritual, porque eu era muito assim dedicada, né, na igreja e ele me acompanhava, né? Não, assim, ele não chegou a entrar no Maranata, que eu fui uma das que inaugurou, né, o Coral Maranata de jovem. Certo, mas o Maranata na época já foi Manuel Pereira ou não? Maracujá. Maracujá. Isso, na Rua do Maracujá. Então, foi com o irmão Antoniel, né? Ele ajudava o irmão Manuel de Freitas no musical e formou, achou porque assim, na época tinha o conjunto musical, eu cuidava das crianças, mas tocava no musical, depois que eu aprendi a tocar, né? Aí tocava lá no musical. Então, irmão Antoniel achou, assim, teve a necessidade de ter um grupo jovem, porque eram adolescentes que cantavam no musical, jovens que cantavam no musical, porque não tinha outro órgão, aí só tinha musical e coral, né? Teve um coral infantil na época de irmão, aquele irmão, esqueci o nome dele agora, Maciel. Ele era o maestro do coral e a filha dele, ela conseguiu algumas crianças assim da igreja, que foi na época que eu fui. Mas era Raquel? Raquel Maciel. Eita. Raquel Maciel. Então, formou esse coral, era coral infantil. E ela dizia que eu cantava soprano e cantava contralto. Aí, quando havia necessidade de cantar o soprano, ela me colocava para lá. Isso é uma criança. E quando havia necessidade de cantar contralto, ela me colocava para o contralto. Então, já que ela fazia quando tinha necessidade, então nós temos a necessidade de pelo menos uma palhinha de algum hino daquela época. Era aquele hino. Tinha poucos hinos, porque criança já é difícil de aprender, né? E quando se trata de vozes, aí era difícil, né? Mas eu lembro de um hino, rapaz. Eu queria cantar só o refrão, mas o refrão tá um pouquinho. E era. Também tinha aquele hino da harpa. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E a gente cantava. Que passou a ser da harpa de uns anos para cá, né? Então a gente cantava assim, hinos até mais difíceis, né? Porque era muita criança mesmo. E aí eu era criança mesmo, né? Na época que eu cantava no coral. Então, depois foi que formou o conjunto infantil. Aí ela não conseguiu levar à frente o coral, porque a dificuldade era muito grande para colocar as vozes. Com adulto já é difícil, né? Imagine criança. Aí eu peguei gosto por coral daquela época, quando eu era criança. Aí chega o coral Maranata. Aí chega o Coral Maranata, o irmão Antoniel, ele convida, né, os jovens, e ali eu fui uma das componentes que inaugurou, né, o Maranata. E era a bênção, viu? A gente quase todo mês tinha uma viagem para ir. Inclusive, depois que o pastor Dário saiu daqui, ele foi para Areias e convidou o Maranata para ir para Areias e a gente foi. E foi bênção. E até hoje está aí, né, o Maranata. Daquela geração, lembra alguns? De algumas pessoas? Sim. Oxe, a maioria. Nossa, eu tenho Cecinha, que a gente está até num grupo de amigas antigas. Tem o esposo dela, tem os cunhados dela. Alguns estão em outra denominação. Tem um que é pastor de uma igreja pentecostal aí no Recife. Tem vários.
Então, marcou uma geração, né? Uma geração, e era muito bom. Aquela época era muito boa mesmo. Depois do namoro, demorou muito para o casamento? Não, a gente noivou com 1 ano e 6 meses. Eita. Foi 1 ano e 6 meses, mais ou menos, a gente noivou. E com mais 6 meses a gente já casou. Eita, e como Foi. foi? E depois, após o casamento, aí continuou indo ainda para Maracujá, né? Não, Não. foi quando deram continuidade na construção do templo aqui, né? Santo Antônio 1. Aí foi quando a igreja de lá veio para cá, Certo. né? Aí continuou o Maranata, continuou o musical. Como eu não podia mais fazer parte do Maranata, porque já era, já tinha casado, aí eu fiquei no musical. Eu fiquei só no musical, porque ele era pequenininho, eu levava no braço ela. E eu fui morar perto, né, da minha sogra, e a gente vinha de bicicleta. Eita. Era, porque tinha bolsa, e a gente saía de lá e vinha de bicicleta, tanto para o ensaio, ele nunca participou não, sabe? Quando ele veio participar de órgão, foi aqui já em Três Marias 1, no conjunto musical que Aldênio fundou, né? Aí ele participou, foi quando ele veio participar, mas lá ele não participava não. Mas eu sempre gostei de participar dos órgãos assim da igreja, aquela responsabilidade, né? Aí foi bênção. Aí tive Keila, com mais quase 3 anos eu tive um menino, encerramos, pronto, e vivemos. Como foi o início da Manuel Pereira? O início, Sim. a gente ficava assim, perdido dentro, porque a igreja era muito grande. Era, não é, né? Hoje a gente acha ela grande. Peque- Já não é tão grande pela dimensão de outras. Sim, sim. Mas numa época que muitos não imaginavam a igreja tão grande pela quantidade de crentes. Pela quantidade, justamente. Aí todos os eventos era lá porque era o templo maior que tínhamos, né? Quem era o pastor dessa época? Depois do pastor Dário, veio o pastor Manuel Amaro. Então ele já tinha essa visão já, né? E foi ele que terminou, né? Foi ele que terminou o O templo. pastor Dário começou e terminou. E ele terminou. Não, quem começou, na verdade, foi o pastor Salustiano. Sei. Mas aí ficou parado porque ele adoeceu. Aí a obra parou. Totalmente. Aí quando o pastor Dário chegou, deu continuidade, mas ele passou pouquíssimo tempo aqui devido à necessidade lá no templo central, da presença dele. Aí quem veio foi o pastor Manuel Amaro. Aí foi quando ele deu o andamento, né? E já fez outros templos também. Aí começou a inaugurar outros templos aqui Muito em bem. Carpina. Então, a gente vai dar uma rápida parada. O Gideão vai botar um clipe bem bonito aí e a gente volta.
apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Passado algum tempo, agora a gente vai lembrar como foi o pastor Manuel Amaro chega, termina Manuel Pereira e agora começa a ter uma visão para outras congregações. Nesse período, vem agora o culto na casa dos seus pais. Como é que foi esse período para o início e a transição para uma congregação? Na verdade, desde a minha adolescência que já tinha, né, o culto na casa dos meus pais. Aí, quando casei, continuou. E depois meus pais acharam por bem de vender a casa deles aqui na Nova Descoberta e compraram aqui na Martim Júnior. O culto também veio para aí. Né? Passou algum tempo, eles depois venderam a casa, estava com os problemas, e eles não tinham condições de fazer os reparos necessários. Aí desceram para Três Marias. Minha mãe comprou uma casa lá e tinha um espaço assim, tinha a garagem, né, e uma sala enorme. Deus preparou aquele cenário. Eu não tenho dúvida que dali ia sair assim, uma congregação, sabe? E tinha culto que o povo assim, ficava no lado de fora. Porque quando eu tinha uma sobrinha, que é filha do meu irmão, que mora em Vitória, ela morava com os meus pais. Porque os pais se separaram e minha mãe quem criou ela, Ângela. E ela era muito dedicada, assim, né? E ela começou a cantar com as crianças no culto. E um certo momento eu disse, vamos juntar as crianças e também os adolescentes, porque os adolescentes ficavam sem fazer nada.
Então, a gente juntou todo mundo. E ali formamos um conjunto. E no dia do culto só tinha lugar para o conjunto. O conjunto infantil, juntamente com os adolescentes, né? Que eram meninos e meninas. E ali todo mundo fazia gesto, que era normal, né? Naquele tempo não tinha a proibição que tem hoje, que eu achei muito sensato, né? Da parte do nosso pastor, presidente. Então, quando encheu mesmo, que não dava mais para... Aí o pastor Manuel Amaro, ele teve essa visão, né, de construir um templo em Três Marias. E, na época, a gente tinha... o prefeito daqui era Joaquim Lapa, né? O prefeito aqui em Carpina era ele, e ele ofereceu, né, um terreno para a igreja. E meu esposo conversou com o pastor Manuel Amaro, e ele doou esse terreno para a igreja. E foi um terreno grande, não foi largo, né, mas ele era assim, bem, bem comprido, que dava para assim, acolher, né, uma congregação. E ali o pastor Manuel Amaro construiu muito rápido. Quando a gente foi para lá, saiu da casa dos meus pais, o culto, e foi para a congregação, Três Marias 1, aí a gente já foi com o grupo infantil, né? E as adolescentes, que fazia gesto. Aí já foi com esses dois órgãos. Aí foi quando irmão Aldênio teve a decisão de formar o musical. Teve também a campanha evangelizadora, né? E começou. E foi dando um andamento, e a obra cresceu. E, para a glória de Deus, hoje a gente tem aí, né, uma congregação abençoada. Cresceu de uma forma que tem Três Maria 2, que já encheu, já tem Nova Descoberta, que também está cheia. Frutos de Três Marias 1. E, nesse período, muitas experiências teve, né? Muitas. Muitos milagres, prodígios, maravilhas, lutas, mas também muitas vitórias. Muito bem, nesse período aí, começa a vir o Harmonia Celeste, né? Na verdade, o Harmonia Celeste surgiu depois que o pastor Ailton, né, falou com os pastores locais para as adolescentes não fazerem mais gesto. E quando foi o último domingo, que era o encerramento desse grupo, que em toda a congregação tinha um grupo desse, né? E pela misericórdia de Deus eu dirigi as crianças e esse grupo. E nesse domingo o presbítero Obed estava escalado para a congregação. O pastor não veio, foi o presbítero Obed. Eu lembro tanto como hoje. Ele deu a oportunidade às adolescentes, tudo chorando, porque ali seriam encerramentos, né, de cantar, gesticulando. E ele deu a oportunidade, elas cantaram até, foram 3 ou 4 hinos, mais ou menos. E no final, ele disse assim: agora, Maria de Jesus, eu convido você para botar essas adolescentes para cantar, você regendo na frente. Aquilo ali foi um desafio que eu nunca tinha, né, nunca tinha regido assim. Eu só fazia gesto, né, com as crianças, mas assim, para reger mesmo, eu nunca tinha, foi a minha primeira vez. E ali o Espírito Santo, presbítero Márcio, tomou conta do ambiente de uma maneira extraordinária. Jesus batizou, Jesus renovou nesse dia, Jesus salvou. Foi tão lindo, foi tão lindo. Aí ele deu outra oportunidade, a gente cantou 2 hinos. E no outro domingo, aí eu já comecei a convidar os jovens para fazer parte, não só as jovens, mas os jovens também. Aí os primeiros foi Joabe, meu sobrinho, e Jonas, né?
E foram meus braços assim, sabe? Meu braço direito, foram eles dois. Por conta das amizades, né? Que tinha. Aí um foi convidando o outro, convidando. E no outro domingo, a gente tinha acho que uns 7 a 8 rapazes já. No grupo com as meninas. Aí o nome, Harmonia Celeste. Quem foi que escolheu? Foi Deus. Porque, como é o nome? Eu disse Harmonia Celeste. As crianças, na época, eram brasas vivas, porque elas eram muito, assim, sabe? Elas eram muito, deixa ver, eram crianças, mas tinha uma concentração, assim, no culto, uma adoração. E eu não tinha outro nome para aquele grupo. Aí eu coloquei brasas vivas, né? Eu disse, meu Deus do céu. E assim, Deus, ele foi nos orientando de uma maneira que no final deu tudo certo. Né? E até hoje o Harmonia Celeste está aí. Agora eu tenho uma surpresa para ti. Para mim, Sim. se for boa, Jesus, manda mais. Pronto. Então, a gente vai trazer aqui um componente para ele falar contigo sobre aquele período. É rapidinho. A gente vai botar um clipe e daqui a pouco eu volto. Quer dizer, eu não. O componente volta com vocês, o primeiro componente do Harmonia Celeste. Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação, Presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.